saudar aqui a secretária Cíntia, que chegou para nos acompanhar, e as meninas da Marcha Mundial de Mulheres, que podem não representar todas as mulheres aqui presentes, mas representam muitas mulheres do Espírito Santo que estão contrárias ao PL 101/2021. Como eu falei para vocês no começo da sessão, vim aqui muito para escutar. Eu tenho uma política de entender que os dados nos dão as maiores informações para que a gente possa criar projetos de leis de fato efetivos. E aqui eu queria trazer a fala do Vandervaldo, do Disque 100. O ciclo familiar é quem mais viola. A residência é o lugar mais perigoso para as nossas crianças, e especialmente para nossas meninas. Diante desse fato, a minha maior preocupação, senhoras e senhores, pastores que estão aqui nos acompanhando, é o que vamos fazer com as crianças que não escolhem esperar. O que nós vamos fazer e como nós vamos proteger as crianças que são abusadas. Uma política pública que precisa pensar na interrupção da gravidez infantil, dos abusos, tem que tratar exatamente isso. As crianças não estão podendo escolher esperar. As crianças estão sendo violentadas. Para a gente construir um plano que vai gastar, que vai fazer uma política de assistência, que vai desenvolver um projeto nesse sentido, a gente tem que pensar aonde o nosso dinheiro tem que ser melhor colocado. E, nesse sentido, países como os Estados Unidos, que são uma referência para várias outras políticas públicas, investiram durante o tempo do governo Bush 1 bilhão numa campanha de abstinência sexual. E essa campanha foi um fracasso, porque quando você não fala sobre o tema, você não impede que ele aconteça. Não falar sobre o assunto, não falar sobre sexo, não vai fazer com que ele não aconteça. Eu sou cristã, católica, praticante. A minha família é toda evangélica. Eu tenho um imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Eu não consigo entender, Davi, como um problema que a igreja fale sobre eu escolhi esperar. Isso está dentro da capacidade, da competência de vocês. Mas você não pode pedir, e na minha opinião, e na opinião de vários estudiosos, criar uma política pública baseada na religião dos senhores. Nós temos que fazer isso baseado em dados. E os dados que foram nos apresentados aqui nesse sentido dizem isso. O ciclo familiar é quem mais viola. A residência é o lugar mais perigoso. Essa menina, esse menino que receber essa orientação de escolher e esperar, muitas vezes ele não vai ter essa oportunidade. Então, é nisso que eu queria que os senhores se ativessem. Eu entendo a ideia do Davi e eu acho que eu escolhi esperar funciona dentro das igrejas. Funciona como uma política que a religião que vocês escolheram professar defende, mas não deve ser uma política pública. A política pública que tem efeito é a educação sexual, é medidas contraceptivas, é contar para os nossos adolescentes e não para as crianças, proteger as nossas crianças, mas explicar para eles o que é abuso, o que eles não podem aceitar que um adulto faça com eles. Nem que esse adulto seja o pai, a mãe, o tio. Infelizmente, a gente tem que pensar nessas crianças, porque elas são a nossa estatística principal. E, nesse sentido, eu não consigo entender como que esse projeto vai, de fato, proteger as nossas meninas e meninos. Eu trouxe mais alguns dados aqui que eu queria falar com vocês. O investimento em educação e saúde sexual, os centros de planejamento familiar, investimentos, eu sempre falo isso na secretária Cíntia, na assistência social e médica, são as soluções reais para este problema endêmico do nosso país. O Brasil é o 4º país com mais casamentos infantis. O casamento infantil, a gravidez na adolescência e a pandemia tem uma relação, inclusive, porque neste momento a redução dos dados, como a gente apresentou aqui, a gente sabe que a pandemia fez com que as denúncias diminuíssem. Aconteceu isso nos casos de violência contra a mulher e também nos casos de abuso infantil, porque, como foi colocado por um dos nossos palestrantes aqui, geralmente são os adultos que ajudam as crianças a fazer essas denúncias, inclusive no ambiente escolar, do qual as nossas crianças foram privadas. Então, eu queria trazer para a reflexão dos senhores
com muito respeito que eu tenho ao vereador Davi proponente, aos pastores aqui presentes, mas numa compreensão de que investimento público numa política como essa não é o mais efetivo para proteger as nossas crianças. Registrar que o Brasil assumiu a meta da Agenda 2030 de eliminar os casamentos prematuros e forçados de crianças. E o nosso caminho, o caminho que eu acredito e pelo qual eu tenho militado, é que a gente proteja as crianças nesse sentido. Então, eu deixo aqui o meu registro de que agradeço a participação, concessão da palavra, vereador Davi. Como eu falei para vocês no começo, acho que isso faz parte do debate democrático. Eu não estou dizendo que eu não acredito que funciona, eu só não acredito que isso deve ser uma política pública. E eu preciso deixar registrado, dentro das instituições religiosas que vocês trabalham, a sociedade não tem o que interferir, mas enquanto política pública, que vai sim custar dinheiro e custar investimentos, não é assim que nós vamos proteger as nossas meninas e mulheres. Muito obrigada.